Olá, boa noite. Comitiva de Organização dos Estados Americanos visita complexo penitenciário em Pedrinhas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acompanha e avalia todos os temas relacionados à área em 35 países do continente americano. Eles estão no Brasil realizando uma série de visitas por 8 estados brasileiros, incluindo o Maranhão. Polícia procura detentos da justiça suspeitos de fugirem do Hospital Nina Rodrigues. No interior do estado, motociclista é atropelado após colidir com trem em ferrovia. Portaria autoriza instalação de câmeras de monitoramento em escolas públicas do estado. A intenção das câmeras do vídeo monitoramento não é monitorar a atividade escolar, monitorar estudantes e monitorar professores, e sim auxiliar no combate à violência e também no combate à depredação, ajudar na preservação do patrimônio escolar. E ainda, Jornal da Difusora faz um passeio pelo Museu de Embarcações Tradicionais Maranhenses. Cerca de 6 detentos que estavam em atividade no Hospital Nina Rodrigues fugiram hoje à tarde da unidade hospitalar psiquiátrica. Mais informações com o repórter Ciro Mineiro. Até agora, 2 fugitivos já foram recapturados. São eles Carlenilson Barros da Silva e Charles Miller Nascimento Souza. Eles estavam escondidos no condomínio Jackson Lago, na Fé em Deus, bem próximo à Avenida 4º Centenário. Os detentos estavam em atividade aqui no Hospital Nina Rodrigues, localizado no bairro do Monte Castelo, quando fugiram da unidade no começo da tarde desta terça-feira. A portaria do hospital foi quem acionou os servidores, avisando que os internos estavam pulando o muro. Além do 9º Batalhão da Polícia Militar, estão envolvidos nessa operação para resgatar todos os fugitivos, também a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e também o Tribunal de Justiça do Maranhão. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E uma comitiva da Organização dos Estados Americanos está no Maranhão e realizou hoje uma visita no Complexo Penitenciário São Luís, em Pedrinhas. A primeira visita foi ao centro de triagem, onde ficam os presos provisórios antes de serem levados para a penitenciária. De lá, os representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acompanhados por uma comitiva do Governo do Estado e do Ministério Público, seguiram para a penitenciária de Pedrinhas. Durante as visitas, eles conversaram com presos e funcionários, questionaram sobre a qualidade da água e da comida consumida. Todas as prisões no continente americano têm retos. Todas as prisões sempre estão carentes de recursos suficientes. Pero en esta prisión pudimos ver la voluntad de las autoridades de poder proveer las necesidades básicas de las personas que se encuentran privadas de la libertad. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos acompanha e avalia todos os temas relacionados à área em 35 países do continente americano. Eles estão no Brasil realizando uma série de visitas por 8 estados brasileiros, incluindo o Maranhão. A agenda de visitas da comissão tem como pontos de pauta o sistema prisional, populações tradicionais quilombolas e a relação entre segurança e o enfrentamento à extrema pobreza. Amanhã vamos estar em Alcântara e el jueves vamos a ter uma reunião com as autoridades estatais. Esse é o programa que temos em Maranhão. Foram apresentadas hoje, durante sessão na Câmara de Vereadores de São Luís, as prestações de contas dos recursos destinados à saúde pública. O primeiro momento na Câmara Municipal foi voltado para a apresentação do relatório detalhado quadrimestral. Só nos primeiros 4 meses foram gastos mais de 214 milhões com a saúde de São Luís. O secretário ia aproveitar o momento para repassar dados não só entre os meses de janeiro a abril, mas também dos demais quadrimestres posteriores, neste caso até o mês de agosto deste ano. É uma obrigação legal que a saúde tem, a prefeitura tem de modo geral, de apresentar os resultados para a Câmara, a saúde de maneira separada, e nós temos que apresentar isso a cada quadrimestre. Ainda não tivemos a oportunidade esse ano de vir, então hoje são 2 audiências que apresentam o resultado do primeiro quadrimestre, a outra do segundo quadrimestre, e temos uma terceira audiência. Então a gente vem hoje com tranquilidade, o tempo que for necessário para prestar as contas com essa casa, que faz o seu papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo.
Só que logo no início da exposição dos números houve bate-boca entre vereadores. Por várias vezes, a sessão teve que ser interrompida. A população ela precisa estar informada acerca dos recursos que vão para a saúde de São Luís. São quase R$1 bilhão no nosso orçamento destinado à saúde de São Luís, aonde muitas das vezes, infelizmente, alguns pedidos individuais de vereadores não estão sendo atendidos com relação a alguns prazos. Então aqui a Casa do Povo é um momento oportuno de a gente fazer essas indagações ao secretário de Saúde. Até que próximo ao meio-dia, a sessão para a prestação de contas foi suspensa pelo presidente da casa. Da suspensão da prestação de contas, aí eu respondo, tá? E vamos ver. Não é só para os vereadores nem para a casa, é a questão da população. Saber realmente onde estão sendo aplicados os recursos públicos do erário do Legislativo, do Executivo Municipal. Ainda na sessão desta terça-feira estava prevista a realização de uma audiência pública para discutir o mesmo tema, os investimentos na saúde de São Luís. Entre os assuntos a serem debatidos, a conclusão da reforma de hospitais, a aquisição de insumos e os gastos com o quadro de funcionários ligados à Secretaria de Saúde de São Luís. Toda obra pública tem que ter prazo, tem que ter uma placa publicizando tudo, dando ampla publicidade à obra, dizendo quanto valor já foi gasto, quanto é que vai ser gasto, de onde é que vem o recurso, qual é o prazo para a conclusão da obra, não tem nenhuma informação. E essa é só uma das várias questões que nós queremos abordar aqui nessa audiência pública. Daqui a pouco, o motociclista é atropelado após colidir com um trem em ferrovia no interior do estado. E ainda, a portaria autoriza a instalação de câmeras de monitoramento em escolas públicas da rede estadual. Um homem foi atropelado hoje pela manhã após uma colisão entre uma moto e um trem no interior do estado. Mais informações com a repórter Jaqueline Teixeira. O motociclista, identificado como Jairo, tem 32 anos e colidiu em uma composição férrea ao fazer uma passagem aqui nesse cruzamento entre Davinópolis e Imperatriz. E de acordo com o SAMU, a vítima sofreu lesões graves no lado esquerdo do corpo, mas não corre risco de morte. De acordo com a empresa que opera a linha do trem, o maquinista da locomotiva executou todos os procedimentos recomendados durante situações como essa, que são acionar o sino e os faróis da locomotiva para alertar sobre a aproximação do trem. Jaqueline Teixeira, para o Jornal da Difusora. Escolas da rede pública estadual do Maranhão estão autorizadas a partir de agora a instalar sistema de segurança com monitoramento por meio de câmeras nas áreas externa e interna de suas dependências. A medida foi publicada nesta segunda-feira em portaria da Secretaria de Estado da Educação. O documento autoriza que as unidades de ensino da rede estadual instalem nas dependências câmeras de segurança. Não será permitido que esses equipamentos sejam instalados em áreas que podem tirar a privacidade de alunos e professores, como banheiros, vestuários e salas de aula e dos professores. A intenção das câmaras do vídeo monitoramento não é monitorar a atividade escolar, monitorar estudantes e monitorar professores, e sim auxiliar no combate à violência e também no combate à depredação, ajudar na preservação do patrimônio escolar. A medida visa coibir ações criminosas, como a que ocorreu mais recentemente na unidade de ensino Lara Ribas, localizada no bairro Santo Antônio. As atividades na escola foram retomadas na manhã desta terça-feira. Esse assalto aconteceu no início da tarde de segunda, quando muitos estudantes chegavam aqui. De acordo com informações da polícia, pelo menos 4 homens invadiram o estabelecimento de ensino, levando pertences de alunos e professores, como aparelhos celulares e até dinheiro. Da escola foi roubada uma televisão. Essa viatura da Ronda Escolar permaneceu parada em frente à escola durante todo o tempo em que nossa equipe de reportagem esteve no local. Toda a polícia foi lá para que a gente pudesse averiguar, iniciar as investigações, encontrar os envolvidos para que eles possam sofrer as punições devidas. E o trabalho também continua. Hoje a Ronda Escolar já foi na escola também, junto com a nossa equipe, para conversar com os estudantes, conversar com os professores, aumentar a ronda lá, a fiscalização, e também que a gente possa estar mais próximo dos estudantes para que eles possam voltar a se sentir seguros e continuar assistindo suas aulas de modo que a gente não atrapalhe em momento nenhum o processo de ensino-aprendizagem.
A intenção da Secretaria de Educação é equipar as cerca de 1.300 escolas da rede estadual de ensino em todo o Maranhão com um sistema de vídeo monitoramento. E para combater o trabalho infantil, 70 municípios maranhenses estão sendo acompanhados pela Lei de Aprendizagem, que oferece oportunidade aos jovens com todos os direitos assegurados. Já faz um ano que Samuel começou a trabalhar. Ele precisa do dinheiro, assim como muitos outros jovens com a situação financeira familiar comprometida. Ele é aprendiz, ainda cursa o 3º ano do ensino médio e coleciona sonhos para o futuro. Eu me sinto de uma forma mais segura, certo? E dá tempo de sim eu trabalhar, estudar, então tudo no seu padrão, certo? E nisso não me impede de nada, consigo trabalhar no meio turno e no outro turno já consigo estudar, atribuir mais conhecimentos. Samuel integra a estatística dos jovens maranhenses que são beneficiados pela Lei de Aprendizagem. Eles ocupam 25% das mais de 11 mil vagas disponíveis. Os outros 75% não estão sendo ocupadas. Enquanto isso, a exploração de crianças e adolescentes em ambientes insalubres e sem proteção, como feiras e cemitérios, que é proibida, acontece de maneira desordenada. Em nível nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 2 milhões de meninas e meninos entre 5 e 17 anos estão em situação de trabalho precário e outros 700 mil trabalham para consumo próprio. Por isso, os 70 municípios maranhenses com os piores índices de exploração estão sendo acompanhados mais de perto. A ideia é justamente utilizar a Lei de Aprendizagem para combater o trabalho infantil. A gente trabalha com assessoramento técnico, viagens em loco, acompanhando a ação desenvolvida pelos municípios, tanto nas ações estratégicas do PET, como acompanhando e vendo a articulação deles com CRAS, com CREAS, quanto também na capacitação, realização de oficinas. Medidas consideradas positivas não só para as crianças e adolescentes, mas também para as empresas e para o desenvolvimento do Estado. As empresas, elas são obrigadas a oferecer uma cota de 5% a 15% para o contrato de aprendizagem. É uma jornada de trabalho reduzida, porque ela também tem que permitir que a criança esteja matriculada regularmente na escola e que ela tenha a oportunidade de participar de um curso de profissionalização pedagógica que qualifique ela para aquele trabalho. Daqui a pouco, o estudante de Imperatriz é selecionado para o programa Jovens Embaixadores. E ainda, a Jornal da Difusora faz um passeio pelo Museu de Embarcações Tradicionais Maranhenses. Um estudante de Imperatriz está entre os selecionados pela Embaixada Norte-Americana para passar 20 dias nos Estados Unidos. O programa Jovens Embaixadores é aberto a alunos de escolas públicas com bom desempenho escolar, assim como Arthur, que também desenvolve trabalhos voluntários. Aos 17 anos, Arthur Silas Cirqueira é o único estudante de Imperatriz selecionado nesta edição. Cursando técnico em informática no Instituto Federal do Maranhão, o jovem viaja em janeiro do ano que vem para os Estados Unidos, onde vai passar 20 dias realizando diversas atividades com mais 49 brasileiros. E a sensação ao receber a notícia não poderia ser outra. É uma oportunidade de inspirar mais pessoas a também tentar sonhar grande, a alcançar maiores resultados. E foi muita satisfação porque foi o resultado de inúmeros esforços para atingir essa meta. O Jovem Embaixador é um programa aberto a alunos da rede pública de ensino, que tenham um bom desenvolvimento escolar e que participe de projetos sociais, além de ter domínio básico no inglês. No total, 50 estudantes da rede pública de todo o país foram selecionados pela Embaixada Norte-Americana para participarem do programa. E mesmo com todo o empenho do Arthur, foi necessário um empurrãozinho desse professor, que escreveu a carta de recomendação porque viu no estudante um diferencial. O programa ele exige uma carta de indicação, do professor, descrevendo as características do aluno. E que a gente fez nada mais foi do que transferir para a carta todas as características que ele tem, destacando as ações que ele já desenvolvia aqui na escola, como monitoria.
Dentro do cronograma no país americano está uma visita na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, além de atividades ligadas à responsabilidade social e empreendedorismo. Mas isso o estudante vai tirar de letra. É que ele desenvolve um trabalho voluntário na escola dele como diretor de comunicação do Grêmio Estudantil e relata a felicidade e ansiedade para a ida a Washington, a tão sonhada capital norte-americana. Com certeza vai ser um divisor de águas na minha vida. Eu vou aprender muitas coisas com relação à viagem mesmo e também experiências que a gente vai adquirir durante o programa, as palestras que vão ser dadas lá, a interação, o intercâmbio cultural que vai ter. Então é uma expectativa alta com relação ao aprendizado e a aprender a trazer um impacto maior para a sociedade brasileira. Marco histórico do período de resistência portuguesa às invasões estrangeiras. O Forte de Santo Antônio foi totalmente revitalizado. E é para lá que a gente segue a nossa segunda parada pelas casas de cultura da capital, na reportagem de Geice Gomes. Como se fosse uma das pinturas hoje abrigadas no Museu de Imagem e Som. Era assim a vista que os militares tinham para proteger o território maranhense. Hoje, todo mundo pode admirar essa beleza quando vai ao Forte Santo Antônio da Barra. O espaço por si só já é cheio de curiosidades históricas, como por exemplo o paiol, essa estrutura que era utilizada pelos portugueses para guardar armamentos e munições. O espaço ficava longe da parte principal para garantir a segurança, evitar acidentes. A estrutura era reforçada também. As paredes têm mais de 1 metro de largura. O local foi construído no século XVII pelos franceses e era de madeira. Foi com a chegada dos portugueses que o forte passou a ser estruturado com pedras. Nas salas, antes ocupadas pelos militares, réplicas de 18 embarcações tradicionais maranhenses compõem o Museu de Embarcações. Elas falam muito sobre o estado, são patrimônio cultural de São Luís. Falam, inclusive, das atividades que nós encontramos de sobrevivência da cultura maranhense, seja a pesca, o transporte de babaçu, o transporte de pessoas. Nós temos várias regiões do nosso estado que são cortadas por rios e esses rios necessitam de embarcações. E o primordial é um conhecimento naval empírico, do senso comum, passado de pai para filho e trazendo com que isso se torne uma tradição. Isso retrata o Museu das Embarcações, a tradição maranhense de construtora das suas embarcações. No Museu de Imagem e Som, contato com os sotaques do Bumba Meu Boi e com pinturas de artistas maranhenses. Tudo envolve o visitante com tradição e tecnologia. Nós temos desde o reggae, as toadas, você pode escutar os diversos tipos de toadas de boi, que é um forte nosso do festejo junino, como a festa do Divino de Alcântara, as nossas atividades culturais, né, de tambor de crioula. Então, todos esses acervos, seja ele de áudio, de som e de imagem, nós podemos ter no espaço do Museu de Imagem e Som, que acaba fazendo uma divulgação de todas as casas de cultura do nosso estado. No Forte também há 2 exposições temporárias, uma sobre a França equinocial e outra com peças produzidas por alunos do Estaleiro Escola, que transformam papelão em arte e restos de madeira naval em instrumentos musicais e tudo mais que a criatividade deixar. O Forte Santo Antônio fica localizado próximo ao Espigão da Ponta da Areia, em São Luís. Está aberto para visitação de terça a sexta-feira, de 10 da manhã às 8 da noite. E sábados e domingos, de 10 da manhã às 7 da noite. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.